E aí pessoal, beleza com você? Tudo bem? Eu sou Miguel Alves. Então nesse vídeo eu quero fazer aqui umas observações, né, com relação àquele rapaz, né, Jason Ferrer, um ateu militante, né, que combate a fé das pessoas, né? Então eu, como católico apostólico romano, vou fazer aqui respeitosamente uma observação com relação a esse rapaz, né, Jason Ferrer, um ateu, né, militante. Ontem eu vi um vídeo dele e o que me chamou a atenção foi a formação que ele teve, né, o caminho que ele passou, que ele mesmo, né, relata no vídeo, no tempo de criança, né, o que ele viu, né, o que ele aprendeu. Aí entra, né, aquela questão da escola que você aprendeu, né, onde você aprendeu, né, as coisas sobre Deus, né, onde você aprendeu. Olha só que interessante, né? Então é disso que vamos tratar nesse vídeo. Mas antes, né, eu peço a você aí que não é inscrito ainda nesse canal, né, que se inscreva, ativa o sininho aí das notificações para ser aí avisado sempre que surgir aqui um vídeo novo, né? E vamos para esse assunto. Então, ontem eu estava passando aqui no YouTube, né, vendo alguns vídeos, e vi esse vídeo desse rapaz dizendo que Jesus Cristo, né, mentiu. Então eu vi esse vídeo e ele fala, né, justamente isso, o caminho, a experiência que ele teve, né? Dá para ver a experiência que ele teve de Deus foi uma experiência, né, errada, algo parecido com a do pai do protestantismo, né, Martinho Lutero. Muito do que ele falou no vídeo dele lá se encaixa perfeitamente com o que aconteceu com Lutero, né? Recebeu uma instrução, né, uma formação religiosa de um Deus carrasco, né, de um Deus terrível, muito mais de um Deus terrível do que um Deus, né, amável, do que um Deus, né, amor. Então esse rapaz, esse Jason Ferrer, me pareceu isso no vídeo dele, que ele recebeu essa formação, né? Então quer dizer, né, uma formação errada sobre Deus. Aí, meu amigo, não dá outra, né? Tá aí nesse ateu militante, negando a existência de Deus. Foi pastor, diz ele que foi um cristão, né, autêntico, né, fervoroso. Mas quando você vê a história do camarada, você diz: como é que ele foi, né, um cristão autêntico? Como é que ele foi um cristão, né, fervoroso? E hoje é um ateu, né, militante. Então veja, a formação que ele teve, pelo menos ele fala ali no vídeo dele, eu vou mostrar uma fala dele aí, né, para você ver, uma pequena fala dele, para você ver aí o que ele vai dizer, né? O que ele vai dizer nesse vídeo. E a gente faz a nossa, né, reflexão depois. Então veja essa fala dele aí, pra gente ter mais aqui noção do que a gente tá, né, falando, né? Então veja aí. A primeira oportunidade que eu tive de entrar aliás, ainda quando eu era pequeno, veja que coisa interessante, viu? Eu não saio contando isso pra ninguém. Mas eu tinha o meu avô por parte de pai paterno, meu avô materno, mãe da minha mãe, protestante. A minha avó materna espírita, olha isso, dentro de casa. Aí eu tinha, numa outra casa, bem pertinho, o meu avô paterno e a minha avó materna, que era candomblessista.
A minha avó me colocava de cueca em cima daqueles baldes. Quem está em casa vai se lembrar de um balde que era dessa cor aqui, de zinco, mais ou menos. Ela me colocava dentro desse balde de cueca e me dava um banho de mel com pipoca. Ela me banhava de mel, cara. Ela pegava um liquidificador. Aquilo era cheio de mel, mel mesmo. E ela jogava na minha cabeça a planta dos pés. Me banhava todo e começava a me jogar uma espécie de uns matos, assim, enfim. E eu, tudo bem, tá bom, tá ótimo. E minha avó dizia que aquilo era bom. Hoje, eu agradeço a minha avó pelo que ela fez. Eu acho bonito isso. Olha que coisa boa, eu acho bonito. Porque ela queria me defender. Ela acreditava nessas coisas. Então, o que ela queria era meu bem. A minha mãe, por exemplo, muitas vezes, quando ela diz assim, meu filho, Deus te abençoe. Eu digo, amém, minha mãe. Por qual motivo? Porque eu sei que ela não está querendo o meu mal. Então, a minha avó materna era banho de mel, com pipoca. A minha avó paterna e a minha avó materna já era espírita, já começava a me benzer de canto a canto, meter folhas e tal, aquela coisa toda. E meu avô protestante, isso é do diabo, não acredite nas suas avós, elas são servas do diabo, isso é do demônio, eu vou orar por você, fica de joelhos aqui, vamos orar, Senhor, meu Deus, meu pai a expulsa, tira, vai. Enfim, eu vivi dessa forma, nesse campo de batalha. E meu pai ateu, olha isso, meu pai ateu. Viu aí, né? Então, você vê que ele diz que uma de sua avó, né, era, né, espírita, e outra era do candomblé. O seu pai, o seu avô era protestante. Veja, ele não diz qual denominação era, né? Qual dessas denominações era, né? O avô dele, né? Do protestantismo. São muitas, né? Dependendo da denominação que for, é pior do que a outra, né? Tem umas bem ruinzinhas mesmo. Tem umas que estão mais próximas da verdade. Tem umas que mantém um diálogo com a Igreja de Cristo, né? Isso no meio do protestantismo, né? E tem outras que não mantém diálogo nenhum. Uma seita, né? Declarada até mesmo pelos protestantes. Então, dependendo dessa denominação que era o avô dele, a coisa é complicada, né? Então veja, nós temos aí uma figura que cresceu nesse meio, e o pai dele, ele disse que era ateu. Então veja, uma avó era espírita, passava o ensinamento espírita para ele. Outra avó era do candomblé, passava, né, ensinamento do candomblé para ele. Um avô era protestante, condenava tudo isso, dizia que elas eram serva do diabo. Então veja, uma criança, né, um jovem crescer nesse meio, e o pai ateu. Então veja a formação que esse homem teve. Veja a formação que ele teve. Aí ele chega a dizer no vídeo dele que ele era um cristão, né, autêntico, fervoroso. Era, segundo ele, né, o ensinamento que ele recebeu, né? Você recebe ensinamento, né, do candomblé, recebe ensinamento do espiritismo, de uma denominação protestante. Como eu disse, eu não sei qual é a denominação protestante. O pai, né, ateu. Bom, é um ensinamento que não compactua, né, com o ensinamento da Igreja de Cristo. Nenhum desses ensinamentos que ele recebeu é o ensinamento da única igreja que Cristo fundou. Então veja que interessante, né? E hoje esse rapaz cresceu, né, tá aí escrevendo livro, pregando contra o cristianismo, sem levar em conta a formação errada que ele teve, né? Sem levar em consideração essa formação errada que ele teve. Tudo tem seu dia, né? Quem sabe um dia ele não acorda para a realidade e diz assim, né, que a formação que ele teve foi que apresentou para ele um Deus mau, né? Um Deus que
inclusive não existe, né? Um Deus que não existe. Então para ele não existe. Ele diz, né, em certo momento do vídeo que por medo, aí se apegava, né, à oração, fazia penitência para se livrar do demônio. Quer dizer, que apresentaram para ele uma religião do medo, né? Do medo, que você, se você recebe nessa formação, o camarada fica com medo mesmo, né? Então, mas a religião não é para isso, né? Ele recebeu essa instrução, né, religiosa, ele recebeu essa instrução religiosa, né, errada. Por isso que eu disse agora há pouco que pareceu um pouco, né, com a história de Martinho Lutero, que recebeu também uma instrução religiosa de um Deus, né, carrasco, né, pelo temor, né, e não pelo amor, não de um Deus, né, amável, misericordioso, né? Então Lutero recebeu também essa formação, a ponto de Lutero encontrar a solução em alguns textos, né, da carta aos Romanos e da carta, né, aos Gálatas, a ponto de Lutero encontrar ali uma solução, onde diz, né, que o homem viverá pela fé. Mas aí Lutero cria, né, a palavra somente e diz: o homem viverá somente pela fé. E daí Lutero larga a mão, né, da penitência, larga, né, a busca pela santidade, pelos esforços também humano, né? Segundo ele, Lutero, né, vai dizer que pode pecar e pecar fortemente, que isso não te afasta de Jesus Cristo, porque ele encontrou essa solução. Ele fez essa interpretação errada, que o homem viverá pela fé. Aí diz que ele acrescentou a palavra somente, né? Viverá somente pela fé, sem as obras. Quando a Bíblia fala de obra, quando Paulo se refere às obras, se refere àquelas obras onde as pessoas querem chegar ao céu, querem chegar a Deus unicamente pelas obras, né? Sem os méritos de Cristo. Aí esvazia, né, a mensagem de Cristo. Mas não é isso. Inclusive, o próprio Paulo, em outros textos, vai dizer que é para ter obras assim, né? Que o cristão deve apresentar obras, né, e fé. São Tiago vai dizer isso, né? Que a fé sem as obras é morta, né? É como o corpo sem a alma, né? Então, esse Jesus Ferrer, né, recebeu essa instrução. Foi criado, né, nesse meio. Recebia de uma avó instrução espírita. Recebia de outra instrução do candomblé. Recebia do pai protestante, cujo a denominação ele não falou nesse vídeo. Recebia uma instrução diferente, que condenava tudo. Recebeu informação do pai, né? Uma instrução do pai ateu. Aí, segundo ele vai falar também, vai começar a ter contato com esses, né, filósofos, né? Esses escritores ateu, que vai contra, né, a religião. Então ele começa pequeno, já tendo essa instrução em casa, no seu ambiente de família. Depois vai estudar também pessoas que é contra a fé. O que é que isso vai dar, né? O que é que isso vai sobrar, né? Por mais que ele tinha ali uma formação do protestantismo, acesso, né, ao evangelho, acesso às escrituras, mas ele tinha uma instrução, né, de uma interpretação errada de Deus, né? De uma interpretação errada. Então ele disse que tinha muito medo, procurou na oração, procurou isso e aquilo, até brinca um pouco, né? E ninguém, aí segundo ele, né, nenhum anjo apareceu, ninguém apareceu para socorrer ele. Então o homem acabou aí no ateísmo militante, porque ele recebeu essa instrução errada sobre a fé, né? Desde pequeno, recebendo essa instrução errada da fé. Como eu disse agora há pouco, ele agora já é um homem, né, maduro, inteligente, tem capacidade agora de ter um raciocínio diferente daquele que foi lhe passado, né,
ele agora poderia fazer essa reflexão. Peraí, ele cresceu nesse meio, né? Espírita, do candomblé, protestante, o pai, né, ateu, teve essas influências, né? Isso aí influenciou o camarada. Mas se hoje, né? Se hoje caísse a ficha, né, e ele fizesse essa reflexão, peraí, só há um Deus, só há um Deus, só há um Jesus Cristo, né, verdadeiro. Portanto, só pode haver uma igreja verdadeira, né, uma fé verdadeira. Você não concorda comigo? Só há um Deus. Eu sei que o ateu vai dizer, não, não há um Deus, porque também já vem dessa revolta, né? Você vê que ele é uma pessoa revoltada. Esses ateus militantes, por trás desse coração, né, nessa alma, tem essa revolta de ter pedido, de não ter sido atendido da forma que quis, ter tido essa revolta, né? Pelo mau exemplo dos cristãos, sim, também acontece isso, né? Ele tem essa revolta, mas porque não teve essa experiência com Deus. Mas agora, como homem maduro, estudado, dá tempo ainda da pessoa fazer essa reflexão. Olha, você teve uma instrução errada, né, equivocada da fé. Só há um Deus verdadeiro. Só há um Deus verdadeiro. Portanto, só há uma religião verdadeira. Só há uma religião verdadeira. Jesus Cristo é único. Né? É o único Filho de Deus que fundou uma igreja. Que nos resgatou, né, pelo preço da cruz, pelo preço do seu sangue, né, derramado na cruz. Então ele é o único Filho de Deus que veio para nos salvar. Então a igreja dele também é única. Então por aí você vê toda essa mentira, né, do protestante, do ateísmo, das falsas religiões cair por terra. Jesus Cristo é único. Aí eu pergunto para você, de onde vieram tantas denominações, né? Tantas correntes, né? de religião, né? Tantas religiões, né? Se o cara tem instrução do espiritismo, tem instrução do candomblé, tem instrução do protestantismo, tem instrução do ateísmo, isso não veio de Deus, né? Isso não veio de Deus. Eu digo isso com todo respeito, né, a quem pratica esse tipo de religião, mas isso aí não veio de Deus. De Deus veio uma única igreja. Jesus Cristo, Deus Pai, né, é único. Ele enviou o seu único filho. Ele enviou o seu único filho. E seu único filho fundou uma única igreja. Como eu falei um tempo desse com um protestante, qual pai iria ensinar caminhos diferentes para o seu filho? Então, se o Jason tiver acesso a esse vídeo, eu faço essa pergunta. Quando você era jovem, né, que você tinha instrução do seu pai que era ateu, de sua avó que uma era espírita, outra era do candomblé, outra era do protestantismo. Faça essa reflexão. Você acha que isso veio de Deus? Deus iria ensinar 4 realidades diferentes, né? E no protestantismo, acho que é mais de 50 mil, né, denominações diferentes, às vezes concorrendo, rival uma da outra. Deus iria criar isso? Qualquer pessoa, né, em sã consciência, né, com todo respeito, qualquer pessoa, né, em si, que tem capacidade de raciocínio, né, vai entender essa lógica, né? Só há um Jesus Cristo verdadeiro. Então, portanto, ele fundou só uma igreja verdadeira. Agora cabe a nós, homens, procurar essa igreja. Já que ele não poderia ter fundado 50 mil denominações diferentes. Que bagunça, né? Essa bagunça é por parte dos homens. Então, se esse rapaz, né, Jason Ferrer, recebeu instruções variadas, e depois vai ter professores também com outras mentalidades, dá nisso, essa escola de ensino errado, né? De ensino errado sobre Deus. Aí o camarada fica revoltado, né? Todo revoltado.
Entende? Uma pequena colisão aqui atrás do outro. Então o camarada ficou revoltado. Você vê na fala dele uma fala de revolta, né? De ter tido tanto medo, teve muito medo que desse ensinamento que ele teve, procurou resposta, né? E não obteve. Aí pronto, fica aí agora, às vezes zombando, né? Às vezes agora ele fica zombando. Cadê os anjos? Cadê os santos? Cadê Deus? Porque ele teve essa formação errada, não teve a instrução, né, correta. Entende, meus irmãos? E aqui também eu deixo um alerta para nós cristãos, né, católicos apostólicos romanos, de onde a gente está tirando nossos ensinamentos. E aqui também, né, um alerta para professores, para interpretações, até mesmo dentro da própria igreja. Até mesmo dentro da própria igreja, a gente pode encontrar uma ramificação que não é católica apostólica romana, e a gente achar que é católico, que aquilo está certo, e começar a ser uma pessoa revoltada, né? Revoltada com a igreja, revoltada com Deus. Mesmo dentro da igreja pode haver, né, professores assim, que ensinam errado. Pode haver, não. Eu creio que tem, tenho certeza que tem ensinamentos errados de pessoas que se diz católica também, né? É bom a gente lembrar isso. E lá fora é só o que tem, né? Ensinamentos, né, errados sobre Deus, sobre a fé. Então, meus irmãos, essa reflexão que eu quis fazer, né, sobre esse rapaz, né, Jason Ferrer, que hoje agride tanto, né, o cristianismo, agride tanto, né, a fé. Ele já foi lá em Aparecida do Norte gravar vídeo, zombando da fé católica. Ele já foi na Canção Nova. Enfim, né? Ele vai em todos os lugares desafiando a fé, zombando da fé, porque ele veio desses ensinamentos. Então veja, então é importante a gente saber, né, essa origem, de uma forma respeitosa, que eu estou tratando esse assunto, né, de uma forma bem respeitosa. É importante saber da origem dessas pessoas, né, dessas doutrinas, para você entender o que está por trás disso, o que está por trás desses homens, né, revoltados. A gente já tem uma ideia. Quando você vê alguém revoltado dessa maneira, com a fé, a gente já tem uma ideia. É alguém, né, frustrado, né? Ele já foi pastor, né? Mas é alguém, né, frustrado na sua expectativa que ele tinha de Deus, né? Da sua resposta que ele julgava, que ele queria, né, obter uma resposta talvez mágica, né, no momento em que ele pedisse. E isso não aconteceu. Aí tá aí, né, um homem revoltado. Mas com esses argumentos, que quem tem uma certa visão percebe logo que se trata de uma pessoa, né, frustrada na fé, que não teve, né, um ensinamento correto sobre Deus, né, e sobre a sua igreja. Como eu disse, como eu vinha falando agora há pouco, só há um Deus e só há uma religião verdadeira, só há uma igreja verdadeira. Não pode haver um amontoado, né, de igrejas, né? Não pode haver. Deus não iria ensinar tão diferente, né, para seus filhos. Como eu vinha falando agora há pouco, se você tiver 4 filhos, né? Se você tiver 4 filhos, você vai ensinar individualmente para cada um um caminho diferente? Você vai ensinar espiritismo para um, candomblé para outro, protestantismo para outro, e para outro você vai dizer que Deus não existe, você vai ensinar o ateísmo? Então fica aí bem claro, né, de que se trata de uma pessoa que foi vítima desse ensinamento, do ensinamento errado. Eu até comentei no vídeo que eu estou me referindo, né, desse Jason Ferrer. Estava lá no canal daquele professor ateu também, acho que é Daniel Gontijo, né. Eu até escrevi isso, né, que ele foi vítima de um ensinamento errado. Repito o questionamento: Deus iria ensinar para o Jason Ferrer o espiritismo, e ao mesmo tempo, né, ia levar ele para o candomblé, e ao mesmo tempo iria levar ele para o protestantismo,
e ao mesmo tempo iria ensinar o ateísmo militante? Você acha que Deus iria, né, fazer isso com seus filhos, né? Não. Se ele tivesse 4 filhos e ensinar 4 doutrinas diferentes, jamais. Isso não parte do coração de Deus, né? Isso não parte de Deus, essa diferença, né? Essa incoerência não parte de Deus, parte dos homens. Quer dizer, como eu disse também agora há pouco, uma pessoa em sã consciência fazendo esse raciocínio, não tem como dar errado, né? Não tem como dar errado. Você, como pai, tendo 4 filhos, você não vai ensinar essas 4 doutrinas, esses 4 caminhos para cada um de seus filhos, né? Candomblé para um, espiritismo para outro, protestantismo para outro, e para outro você dizer, meu filho, Deus não existe, ensinar o ateísmo. Entende, meus irmãos? Será que o cara não consegue compreender isso, né? Deus não é incoerente. Essa incoerência, né? Essa diferença é por parte nossa, por parte dos homens. Só há um Deus e só há uma igreja verdadeira, católica, apostólica, romana. Entende? É só estudar correto que vai chegar aí, não tem como. É como se diz, né, o texto, como se diz, né, todo caminho leva a Roma. Eu digo isso, a gente diz isso para o ateu militante, para o protestante. Coitado dos protestantes, né, que são uma corrente totalmente enganada, né? Como é que pode uma religião surgir no século XVI, por meio dessa revolta de Lutero, que já vem desse revoltado Lutero, teve essa experiência que o Jason Ferrer está tendo, né? Teve também, né, essa experiência de ter esse ensinamento sobre Deus, um ensinamento, né, errado, uma instrução errada sobre Deus. Então o sujeito teve uma formação errada, ele vai ensinar errado. Teve uma interpretação da Bíblia, né, errada, vai ensinar errado. Por isso, meu irmão, a Bíblia não pode ser tirada da igreja. A Bíblia é um texto para ser lido na igreja, entendeu? A Bíblia é um texto para ser lido na igreja, e não fora da igreja, né? Quem lê fora da igreja dá nisso, entende? Quem lê fora daí, lê no protestantismo, lê no ateísmo militante, dá nisso, infelizmente, né? Dá nessa bagunça que é o protestantismo, né? O ateísmo militante. Essas pessoas fora da igreja, esse fenômeno de professores, né? Ensinando errado com a Bíblia na mão, e escondendo dos seus, né, alunos, dos seus, né, seguidores, que a Bíblia, né, nela própria está escrito que é um texto para ser lido na Assembleia, para ser lido na igreja. Confira lá, Colossenses 4,16. Os textos foram preparados para uma comunidade que já existia, para ser lido nessa comunidade. Então, essas pessoas que não fazem parte dessa comunidade, estão, né, usurpando as Sagradas Escrituras e criando essa lambança. Então, é ateu militante para um lado, protestantismo para o outro. É uma bagunça, né? Mas aquele que perseverar até o fim, esse, né, será salvo. A Igreja Católica Apostólica Romana, na qual, né, subsiste a igreja primitiva de Nosso Senhor Jesus Cristo, somente nela tem a plenitude dos meios de salvação. É nela que você precisa, né, estar. Quem estuda e que tem essa paciência, né, para fazer esse estudo, não tem como não ser católico apostólico romano. Se você fizer um estudo, tiver essa paciência, não tem como você não ser. Não tem como você viver fora da igreja. Não tem como. Apesar de todos os erros, apesar de tanto dos erros dos homens, mas Deus, né, só tem uma igreja. E ela subsiste, né, na Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Beleza, meus irmãos? Então é isso que eu quis partilhar nesse vídeo, fazendo essa argumentação a respeito desse ateu, né, militante, Jason Ferrer, que é um combatente, né, da fé católica. Mas quando a gente vê a formação dessa criatura, a gente entende que por trás disso tudo tem aquele homem frustrado, muito mal informado, não teve, né, o ensinamento correto da Santa Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Não teve. Só há um Deus, só há uma religião verdadeira, só há um Deus e só pode haver, né, uma igreja correta.
Beleza, meus irmãos? Então é isso que eu deixo nesse vídeo. Repetindo mais uma vez, se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, compartilha esse vídeo com outras pessoas, né? Ativa o sininho das notificações para ser avisado. Deixa aí um joinha para fortalecer aqui o nosso canal. Compartilhe, né? Compartilha aí. Vamos esparramar nessa notícia aí. Deixar ela aí, né? O mais longe possível. Beleza, meus irmãos? Então é isso aí. Muito obrigado e fiquem com Deus.